Bom dia a todos presentes, a todos que nos acompanham. Ontem nós tivemos a audiência pública da saúde, a partir da CEAR, comissão que vem aí investigar as condições de trabalho dos servidores públicos. Nós estamos com um formulário anônimo também. A gente entende que muitos dos servidores, eles têm medo de retaliação, e ontem foi muito simbólico para a gente comprovar justamente isso, porque aqui presente nós tínhamos poucas pessoas, mas online, né, acompanharam mais de 300, já estamos em quase 500 visualizações. Nesse formulário já temos mais de 40 preenchimentos, né? Foi um formulário liberado ontem, hoje já está aí percorrendo os demais setores. Na quarta-feira teremos a audiência pública da educação, e o que nós conseguimos identificar é que existem muitos problemas estruturais já de muito tempo, inclusive que já percorrem aí alguns mandatos, né, alguns governos, algumas administrações, mas que permanecem e são normalmente contornados, né, situações que são ocasionadas e são contornadas pelos servidores. Trouxeram, através de formulários e de participações ontem, servidores que tiram dinheiro do próprio bolso, muitas vezes quando falta equipamento, esparadrapo, né, foi até comentado ontem. Passamos algumas fotos aqui mencionando, mostrando cadeiras onde esses profissionais sentam e atendem, alguns também remendados com esparadrapo, com fita crepe, né? Enfermeiros que tiveram que usar fita crepe em curativos, porque também não chegou a tempo. Salas mofadas, inclusive salas de acondicionamento de remédios que estão mofadas, contaminando esses remédios, instrumentos de trabalho dos servidores da saúde. Foi mencionado também a falta, né, do apoio psicológico para esses funcionários, que muitas vezes sofrem pressões psicológicas, violências psicológicas, agressões físicas, verbais, de usuários, e esses funcionários muitas vezes não sabem o que fazer, e eles deprimem e, enfim, muitas vezes acabam aí sendo agredidos, e fica por isso mesmo. E nós temos leis sobre o desacato, e além disso nós temos leis e uma organização social onde a gente tem que se comprometer que a violência não é uma das vias de resolução de problemas, né? E isso tem que ser reforçado. Porém, existe um medo até mesmo de denúncia dessas questões, porque, como alguns servidores falaram, eles reclamam, ainda são mandados para engolir o choro e eles que se resolvam. Isso é muito sério, porque quando a gente fala do adoecimento dos servidores, do adoecimento mental e físico, a gente está falando de dar uma dignidade de vida, uma dignidade no trabalho para atender o restante da população. Então, a nossa cidade inteira está adoecendo e a gente tem que olhar para isso. Os canais de denúncia, os canais de suporte, né, para tantos servidores, claro que a população, mas a gente está tratando dos servidores, a gente tem encontrado situações muito preocupantes. Ontem veio aqui uma das funcionárias, uma das servidoras, que esteve internada há 19 dias por conta de asma que ela vem desenvolvendo a partir do seu local de trabalho, porque ela é uma das funcionárias que trabalha numa sala mofada, né? Então, assim, as estruturas físicas, né, de construção da saúde estão muito preocupantes. Eu falo da saúde porque a gente ainda não terminou de visitar, começamos a visitar, né, outros departamentos, mas quem frequenta ali o NAIA, o CCI, o Centro de Testagem, aquele prédio está totalmente deteriorado. Tem uma área ali do corredor onde ficam as janelas das salas, Leandro, você deve ter ido lá visitar. Eles tiraram os beirais, né, do telhado
E lá tem muitos pombos, já faz muito tempo. Então você entra já pisando nos dejetos de pombos nas janelas, num lugar de saúde, saúde pública, saúde mental e saúde física. Pessoas que já têm sistema imunológico comprometido são atendidos naquele lugar. Nós temos feito esse mapeamento por uma extrema necessidade, um pedido de socorro para que a gente olhe para os atendimentos e serviços públicos da nossa cidade. E aí eu não vou colocar aqui e ficar apontando o dedo, que não é só do atual prefeito, embora ele esteja, né, na sua segunda administração, já tem problemas, como eu disse, que são anteriores, mas em algum momento precisa ter alguém que queira resolver de fato e não ficar só jogando a culpa de volta. Né? Ventiladores dentro de salas de atendimento, até de dentista, o que não pode, porque a gente, não sei, né, se quem está acompanhando sabe, existem regras dentro, né, do atendimento médico que não podem corroborar para espalhar doença, bactérias, né, e a sujeira. Então, não tem climatização, calor intenso nos departamentos públicos de vacina, geladeiras quebradas em praticamente todos os lugares, todas as unidades quase, que a gente visitou até agora. Primeiro, não tem refrigeração correta, são geladeiras no lugar de freezers, né? São os equipamentos mais adequados. E muitas dessas geladeiras quebradas, que vão e voltam, vão, conserta, passa um tempo, quebra de novo, porque é inadequado. E aí, as vacinas, sai uma pessoa lá da Secretaria de Saúde espalhando, deixando as vacinas nos postos, depois, no final do dia, recolhe, tirando o tempo, né, das vacinações, podendo comprometer essas medicações. Então, é um cenário caótico. E quando os servidores adoecem, a gente não pode punir o servidor por adoecer. A gente tem que cuidar para que não continue acontecendo. E essa servidora que eu mencionei, que ficou internada por conta de respiratório de asma, do mofo, e na verdade ela teve, né, ela tem fungo no pulmão, enfim, foi bem grave. Não teve ninguém para fazer o atendimento no lugar dela. Então, todos os Papai Nicoláus ficaram parados durante 19 dias, visita do PSF ficou parada 19 dias, coleta de exame ficou parado por 19 dias. E quando ela volta, o que ela encontra? Uma lista de todos esses 19 dias que ela tem que cumprir junto com o que ela tem que fazer no dia a dia já regularmente. Então, esse tipo de situação a gente está encontrando. Não sei o que mais nós vamos encontrar dos outros departamentos, mas, mais uma vez, eu uso essa palavra como um apelo para que essa SEAR, para que essa comissão seja utilizada como forma de guiar os trabalhos e as melhorias daqui para frente. Porque a gente não está mais falando de promessa de campanha. A gente está falando da vida das pessoas. Serviço de 24 horas, que ao invés de receber jantar à noite até de manhã, eles comem um sanduíche com refrigerante. É isso que a gente está oferecendo para quem cuida da população da nossa cidade. Isso precisa ser revisto em algum momento. Quem está na administração precisa ter humildade em algum momento de olhar a situação que está posta e que a gente está oferecendo, vai oferecer ao final desse processo um relatório, né, para poder sanar essa situação. Porque já não teve aumento real no dissídio, já não teve aumento real de vale, já não teve uma compensação e uma valorização real. Então, que neste momento, até que a gente consiga entender e ajudar, né, a conversar futuramente sobre essa valorização, que se dê dignidade nos postos de trabalho. Você me concede a parte, Excelência? A parte concedida, Leandro Patriota. Eu tenho acompanhado setores de saúde, tenho visitado, acho que o pessoal que me acompanha nas redes sociais tem visto, praticamente um dia sim, outro também.
Então, eu já conheço de cor e salteado, né, os problemas. A gente está fazendo ofício, fazendo indicações. Acabei de ver aqui um projeto que chegou do Executivo. Esse projeto aqui vai ajudar a amenizar algumas coisas também. Eu vi aqui auxiliar de saúde, enfermeiro, vão contratar mais 20, né, vão abrir concurso para 20 pessoas. Isso vai ajudar também. Eu não sei se Vossa Excelência já visitou, mas eu gostaria de fazer essa indicação, porque Vossa Excelência visite o novo NGA que está sendo construído. Eu tive lá visitando, a estrutura muito grande, vai ser uma estrutura que vai amenizar muito os problemas da nossa cidade. Em relação a essas coisas que acontecem, muitas vezes eu chego no sistema de saúde, agora não, mas no começo o pessoal já queria me bater. Porque eles acharam que eu ia chegar lá para arrumar confusão, para poder... Só que depois eles viram que não é bem assim que eu trabalho. Mas agora está acontecendo ao contrário. Eu chego lá, eles me chamam, tem isso aqui que está quebrado e precisa resolver. Então eu estou conseguindo resolver muitas coisas, cadeira quebrada. Recentemente eu cheguei lá no PS infantil, tinha um parafuso na cadeira desse tamanho. Se uma criança passar o braço ali, no mínimo uns 10 pontos ela vai ter que dar no braço. Aí eu fui lá, chamei o pessoal. O que a gente está fazendo? Uma coisa interessante. Essas empresas que fornecem esses equipamentos, a gente até fez um ofício, eu quero saber sobre esses equipamentos, porque pago um valor muito alto e os equipamentos não prestam. Simplesmente coloca a cadeira lá, dentro de 2 meses, 3 meses, as cadeiras quebram. Então, o nosso gabinete, a gente está entrando com um documento que a gente quer saber dessa empresa se eles não têm um equipamento mais reforçado, se não tem um equipamento melhor, porque a gente está comprando, o dinheiro está saindo, está sendo pago. E por que não vem um equipamento adequado para atender a nossa população? Então, é uma coisa também que a gente tem que buscar essas informações e cobrar essa empresa. Porque, assim, o dinheiro está sendo pago e a gente precisa receber algo, no mínimo, de qualidade. Tá? Então, eu sei que a excelência também, né, normalmente fica por conta mais da saúde. Inclusive, sentimos sua falta ontem, a gente achou que o senhor fosse trazer mais fotos, mas vai ter tempo, porque ainda tem um grande processo para acontecer. E isso que o senhor falou realmente procede, né, mas é a questão da licitação, que é sempre do mais barato, né? E esse é um problema, porque eu concordo que a gente tem sim que tem as leis e tem que obedecer às leis quanto a isso, mas tem que garantir um mínimo da qualidade. Lá no Pronto-Socorro Álvaro Azus, várias cadeiras quebradas. É incrível olhar a forma que os funcionários atendem. E aí chegaram 7 novas cadeiras. O que faz com 7 novas cadeiras num lugar que atende mais de 160 pessoas trabalhando? Eu fui numa UBS lá do Brasilândia, a moça que estava grávida que comprou a própria cadeira. Está esperando há 10 meses um apoio de pé, colocou lá um caixotinho. Aí eu fui numa outra UBS, na hora que ela falou assim, vem cá ver onde eu sento. Na hora que ela levantou a cadeira, até fez assim para o lado. O peso dela é que equilibrava a cadeira. Isso afeta diretamente na saúde, né? E ainda falando para encerrar, né, tem a questão de produtos. Tem muitas vezes que na licitação eles mandam um produto de testagem, tem as medicações de testagem, testa para ver se funciona e tal. E eles mandam lá uma ótima, excelente. Na hora ou equipamento, né, instrumento de trabalho. Na hora que assina lá 10 mil, 20, 30 mil para compra, e aí mandam em uma qualidade inferior. Isso também tem que ser investigado e a gente também tem que cobrar o cumprimento, né, e fazer a punição. Enfim, são muitos itens que têm aparecido. Eu insisto para que os servidores e servidoras públicas da nossa cidade preencham o formulário, participem dessas audiências que estão acontecendo nessas próximas semanas. Quarta-feira é da educação e, ao final, a gente vai ter esse relatório e, com certeza, a gente vai falar ainda muito sobre isso aqui. E deixo aí para a administração decidir se acha que compensa cuidar melhor dos servidores e dos seus espaços de trabalho, e aos vereadores, eu inclusive, para a gente também ajudar a trazer emendas, né, investimento e sugestões de como melhorar isso dentro das possibilidades.
Muito obrigada, presidente.